mais um segundo aqui para ver se começou, pessoal. Bem, então gostaria primeiro de desejar boa noite a todos, né, que já estão presentes aqui conosco. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos da Eletrotécnica, ok? E para que todos, né, se lembrem aí do meu nome, é Rafael Ladislau, deixei aí para vocês. E também nessa página, ok? Então, Rafael Ladislau, sou o tutor online de vocês aí. E já gostaria de lembrar a vocês das nossas atividades, né? Que nós vamos ter que fazer algumas entregas aí nas próximas semanas. Então, atividade 4 e 5, né? São atividades que vocês têm que entregar agora, dia 9/8, tá? Sexta-feira. E nós temos nossa aula prática presencial, que vai ser realizada no dia 10/8, ou seja, nesse sábado agora, tá ok? Então já fiquem atentos aí, qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para me perguntar lá no ABA, e aí eu vou responder para vocês tudo certinho, se estiver dentro do alcance lá da nossa disciplina, ok? O material didático é esse, a gente já conhece, né? Fundamentos da Mecânica. Eu já expliquei para vocês que eles realmente será a melhor fonte de pesquisa para a gente evoluir nessa disciplina. E hoje nós vamos falar um pouco sobre leitura de paquímetros, tá? Nós vamos ver como que o paquímetro funciona, né? Tirar a dúvida de vocês enquanto a isso. Nós vamos falar sobre leitura de micrômetros, tá? E nós vamos falar sobre a leitura de relógios comparadores. Então nós vamos comentar sobre esses três instrumentos de medição de comprimento e suas particularidades. E caso vocês tenham alguma dúvida particular, uma coisa que vocês não tenham entendido, vocês podem ficar à vontade para me interromper. E aí eu vou voltar a falar com vocês sobre o que vocês tiveram dúvida, ok? Beleza, então a primeira imagem que nós estamos vendo aí é o paquímetro, tá? E as características do paquímetro, na verdade, são as partes que formam o paquímetro, né? Então, o que nós podemos observar? Aqui em cima nós temos a parte da orelha fixa, tá? Por que orelha fixa? Porque esse corpo aqui é o corpo principal do paquímetro, tá, gente? Então, é como se fosse uma régua e essa régua termina aqui no batente, tá? Onde que nós vamos colocar a peça. Então, junto com essa régua, junto com esse batente, nós temos uma orelha aqui, ó. Então, essa orelha é uma orelha fixa justamente porque ela fica ali paradinha em relação a um carrinho que existe nele. Tá? Então, o paquímetro, na verdade, ele é formado por uma parte fixa e uma parte que desliza sobre essa parte fixa, tá? Que é a parte móvel, que é esse carrinho aqui. Ó. Então, essa é a orelha. Para que ela serve? Observe que tem uma segunda orelha, que é a orelha móvel. Essa orelha móvel, na verdade, é utilizada aqui para nós podermos medir, né, com essas duas, na verdade, duas orelhas, nós vamos medir furos, tá? Então, nós vamos fazer medidas internas, tá ok? Então, por exemplo, você tem um furo lá, você vem com essas duas orelhinhas e aí você vai abrir, distanciar elas. Na hora que você estiver mexendo com essa parte móvel vai distanciar a orelha móvel da orelha fixa, e aí vai chegar um momento que não vai distanciar mais porque você chegou no furo, tá? E aí você vai conseguir saber a medida precisa desse furo. Então, essa parte da orelha fixa é para você medir furos. Você entra com a orelhinha dentro do furo e vai abrindo o espaçamento dessas orelhas até que elas encostem no furo, ok? Número 3 ali, ó, nônio ou vernier, né? Esse nônio, na verdade, ele está presente na parte fixa, mas ele nada mais é do que também uma pequena graduação que nós temos, tanto da parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Então, esse nônio aqui de cima seria essas graduações que nós temos aqui em cima, só que na parte de polegada. Porque tem que ficar claro também que o paquímetro ele pode ler tanto em milímetros, quanto é nessa parte de baixo, como em polegadas, que é nessa parte de cima, ok? Então, nós vamos aprender a usar o nônio e entender, né, que é principalmente que é o que a gente quer, para que ele serve. Nós temos aqui a parte 4, que é o parafuso de trava. Ele serve para quando você tiver uma medida uma peça. Então, você tem uma peça lá qualquer, você vai medir essa peça, você vai travar o paquímetro, vem nessa parte de trava, certo? Esse parafuso de trava, trava ele. Então, você pode tirar que o paquímetro ele não vai se movimentar. E é bacana que, se você, às vezes, está na peça, na hora que você vai retirar o paquímetro dessa peça, né? O paquímetro é como se fosse uma garrinha, não é bem uma garra, mas são duas paredes. Então, você vai medir. Ah, medir eu quero tirar.
às vezes nesse movimento que você tem de tirar, ele pode ficar um pouquinho maior, tá? Então, para que isso não ocorra, ou quando você estiver, né, medindo um furo, às vezes você vai tirar também, tá lá espaçado assim, na hora que você vai tirar, mexe e fica um pouquinho menor, e aí você vai fazer a medida errada. Então você dá uma travadinha nele, depois você retira o paquímetro daquela posição, ok? Número 5 aqui é o cursor, é justamente esse carrinho que vai fazer, né, a movimentação em cima da régua do paquímetro. No seios, nós temos a escala fixa em polegadas, tá? Então está aqui, ó, a escala fixa, tá? Então em cima é o nônio, né? E esse aqui de polegadas que tem aqui embaixo a gente chama de escala fixa. E aí no número 7 nós temos o bico fixo, né? Que seria a parte do paquímetro que vai ficar fixo, como eu disse, é uma régua com um batente no final. Esse batente aqui, ó, é justamente o meu bico fixo. Aqui na parte 8 aqui eu tenho um encosto fixo, tá? Que é onde a minha peça vai encostar. Então eu quero medir a peça aqui, por exemplo, minha mão. Tá? Eu venho para o paquímetro e encosto. Tá? Tem uma parte que vai movimentar do paquímetro e a outra vai ficar fixa. Então essa parte que vai encostar na peça é chamada de encosto fixo. E a parte que vai encostar na peça também, só que está no carretelzinho, né, no cursor, vai ser a meu encosto móvel, ok? Nós temos o número 10 ali, que é o bico móvel, tá? Então, vai fazer a movimentação, né? Que a gente já tinha dito. E depois nós temos o 11 ali, que é o nônio em milímetros. Então, seria essa parte de baixo aqui. Observe que tem uma escala, tá? Então, essa escala vai de 0 até 10 aqui. E essa aqui a gente vai chamar de nônio. Nós também vamos aprender como é que a gente usa esse nônio aí. No 12 a gente tem um impulsor, na verdade, porque quando a gente vai manipular o paquímetro, nós colocamos o nosso polegar ali, ó. Então, a gente vai para frente e para trás, movimentando o cursor, né, com o nosso polegar, tá? Então, nós chamamos essa parte aqui, ó, de impulsor, onde a gente vai segurar para movimentar essa parte móvel do paquímetro. Temos o 13 também, né, que é a escala fixa de milímetros. Então, assim como você tem escala fixa de polegadas, você tem uma escala fixa de milímetros aqui embaixo, tá? Geralmente eles vão até 150, 160, por aí. Não passa muito disso, não. Quando eu falo 160 é milímetros, tá, pessoal? Então, o paquímetro, quando a gente for medir, a gente sempre vai medir dele em milímetros, ok? E por fim, nós temos o 14, que é a haste de profundidade. Então, a gente pode medir tanto o furo do paquímetro, que é essa parte aqui de dentro. Nós podemos medir a espessura de uma peça, que é essa parte aqui do paquímetro. E nós podemos medir profundidade de um furo utilizando a haste de profundidade. Então, você vai colocar o paquímetro, né, perpendicular ao furo, na verdade, insere com o furo, né? E você vai descer essa haste até ela encostar no fundo do furo. Na hora que você encostar essa haste no fundo do furo, você vai poder fazer a leitura aqui do paquímetro da mesma maneira, tá? Então, nós vamos medir, né, peças utilizando o paquímetro e ele tem diversas maneiras de você medir, de você utilizar ele. Bom, uma coisa importante aqui é o seguinte, o paquímetro é um instrumento de precisão, né, de exatidão. Então, ele é utilizado para poder fazer medidas precisas e exatas, ou seja, por que eu não uso uma régua? Uma régua ela vai medir com uma certa precisão. O que eu estou querendo dizer? É que você não vai ter como saber o que você tem além de 1 milímetro. Então, se você pegar uma régua, ela tem lá um monte de graduações, e a graduação mínima de uma régua é em milímetro. Só que se ela para no meio, ou se ela para um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, dentro da casa de 1 milímetro, né, se uma medida está ali, com a régua você não consegue analisar essa medida. Tá? Então, nós utilizamos o paquímetro porque ele dá casas decimais de milímetro. Você, por exemplo, você pode medir com o paquímetro, você vai encontrar 1,5 milímetro, alguma coisa parecida, ok? Então, com a régua não. Com a régua você não vai conseguir fazer isso. Bom, então como é que a gente vai fazer a leitura dos paquímetros, né? Observe, pessoal, essa parte de baixo aqui seria o nosso cursor, né? A parte móvel. E como ele está embaixo, isso aqui já está mostrando que está em milímetros. Só voltando aqui para vocês verem, né? A parte de baixo aqui é em milímetros. Então, aqui está o nônio dos milímetros, tá ok? Como que eu vou fazer para ler
o meu paquímetro. Muita gente erra essa parte aqui. Se vocês observarem, aqui, ó, vou mostrar para vocês uma louça aqui que eu ganhei de presente aqui. Nós temos aqui, ó, o zero. Observa o zero do nônio, certo? Esse zero do nônio vai me mostrar a medida em milímetros. Como assim, Rafael? Observe que o zero do nônio ele está bem próximo do 60, só que ele está antes do 60. Bom, nós todos sabemos que antes do 60 existe o 59. E antes do 59, 58, depois 57, por aí em diante. Tá? Então, observe que o zero parou pouco depois do 59. Certo? Então, ele parou um pouquinho depois. E quando eu falo zero, eu estou falando desta linha aqui, viu, pessoal? Pra vocês ficarem bem atentos. Essa linha aqui que é importante para mim. Tá? Então, observe que parou depois um pouco do 59. Tá, ok. Então, você passou, quer dizer que eu já medi quanto? 59. 59 está garantido ali para mim. Tá? Só que ele passou um pouco do 59. Ele não ficou em cima exatamente do 59. Então, se ele passou um pouquinho, quer dizer que eu tenho alguma coisa depois da vírgula. Certo? Porque eu tenho 59 aqui no começo, certo? Mas até os 60 eu tenho muitos números. Né? Quando eu falo muitos números, eu falo casas decimais antes de chegar aos 60. Então, eu tenho lá 59,00001, 59,00002, 59,00003 e por aí vai. Só que é lógico que o paquímetro, é lógico não, né? A gente está vendo isso aqui agora. O paquímetro ele não vai te dar um grau de precisão tão grande assim não, tá? Mas ele vai te dar pelo menos aí uma ou duas casas decimais, dependendo do paquímetro que você for utilizar, ok? Então vamos lá. Observe que o zero passou um pouquinho de 59, logo existe alguma coisa depois da vírgula. Então eu já posso confirmar que a partir dessa medida aqui, eu tenho 59 milímetros, mas agora eu vou fazer uma análise do nônio, tá? Então observe que o meu nônio está aqui embaixo. Ó. São esses números aqui. Ó. Um desses números vai casar exatamente com o número da escala fixa. Tá? Então você vai observar o número da escala fixa, vai ver lá que existe um monte de tracejado, né, que é a resolução da escala fixa, e um traço desses vai casar certinho. Sempre, tá ok? Então nós vamos procurar qual é o que casa certinho. No caso aqui já está até marcado para a gente, que é esse caso aqui, ó, tá? Então o que a gente tem que fazer? Simplesmente contar quantas casas que existem até chegar aqui. Que isso, tá agarrando por quê, velho? Não pra agarrar, não. É uma dúvida, Alberto? Gilberto. Não, Gilberto. Tirei o áudio do Gilberto. Tirei o áudio assim, né? O Gilberto tá falando aí. Gilberto, se você quiser falar, você pode tirar o mude do microfone que tá fazendo ruído aí onde você tá. E para evitar, eu coloquei aqui cortei seu microfone. Mas se você quiser falar, você pode abrir de novo seu microfone e falar, tá ok? Beleza, então. Vamos lá. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai procurar justamente o traço que está casando o nônio com a escala fixa, certo? E eu obtive esse traço aqui. Então a gente só precisa contar para saber aonde foi que isso coincidiu. Então observe, eu tenho o número 0 aqui, logo depois do 1, o 2, o 3 e por fim o número 4. Isso quer dizer que quando eu for escrever, eu vou ter 0,4. Por quê? O nônio, ele sempre vai começar na primeira casa decimal. Tá ok? Então é um décimo. Então, se por acaso fosse no meio entre o 4 e o 5, né? Aí nós teríamos que ter um nônio com essas numerações, né? 1, 2, 3, para a gente saber que estava lá no meio. Aí seria, por exemplo, 45, mas nesse caso aqui não tem. Tá? Nesse caso aqui são números decimais e só tem uma casa decimal ali
é justamente o décimo. Então, nós temos 59 mais 0,4. Logo, se nós somarmos isso aqui, dá esse número aqui, ó, 59,4. Ok? Então, quando vocês forem calcular o paquímetro, é simples. É só olhar o número de cima, viu? E depois olhar o de baixo, quais são as casas decimais. Ok? Vamos fazer isso aqui de baixo fácil, então. Olha para você ver. Na verdade, não vou fazer. Eu gostaria que vocês fizessem e me dessem um resultado. Apesar que já tem um resultado aqui, né? Mas todo mundo consegue enxergar o resultado da letra B aqui no meu paquímetro? Todo mundo consegue ver que é exatamente isso que o meu paquímetro está fazendo? Flávio falou que sim, Rodrigo também, Fernando também, ok, Wagner, todo mundo está conseguindo? Ah, ok, que bom. Uma explicação ficou fácil, Flávio? Ótimo. Então, observa, vamos lá, vamos só comprovar então que vocês já estão fera já. Observa aqui, ó, que o zero, ele está aqui, ó, saindo um pouquinho depois dessa medida aqui, certo? Então, se essa aqui é a 10, aqui é a 11, 12, 13. Então, está um pouquinho depois do 13. Logo, meu 13 já está garantido. Agora, quanto que é esse pouquinho? Olha no nono, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui casou certinho. Então, se eu já tinha 13, eu coloco uma vírgula e 5, que é a casa decimal que eu tenho no meu nono, ok? Agora vamos olhar aqui embaixo. Todo mundo também consegue confirmar aqui embaixo que a medida ali está certa ou vocês acham que está errado? Ok também, Jarbas ok, o Wagner ok, o Jarbas falou que está certo, Rodrigo também, Flávio, Fernando, olha, ótimo. Então todo mundo conseguiu confirmar, beleza. Então vamos só olhar aqui mais uma vez, então, aqui nós estamos no 0, aqui no 1. Observe que o 0 do nono já passou do 1. Então o 1 eu já tenho confirmado, agora eu tenho que saber esse pouquinho que eu tenho depois do 1. Logo, depois do 1, eu tenho que olhar aqui no nono, eu tenho 1, 2, 3. Pronto, o 3 casou aqui, ó. Está casadinho certinho, os outros não. Então, eu tenho 1,3 milímetros, certinho. Ok. Então, ali no paquímetro, eu já tenho as minhas medidas em milímetros, já aprendi como é que eu faço a leitura. Tomem cuidado, porque muita gente coloca como se a medida estivesse aqui. E não é. É esse casamento entre essas linhas da parte fixa e do nônimo são para medir décimos, tá ok, pessoal? Às vezes até centésimo, mas nesse caso aqui é para medir décimo, ok? Então fiquem bem atentos a isso aí, tá ok? Mais uma vez aqui, paquímetro, não, esse aqui eu coloquei em milímetro, só que eu tive que ter mudado esse nome aqui, não é milímetro não. Isso aqui vai ser polegada, bacana? Então, esse aqui paquímetro tem polegada. Então, vamos entender como é que faz a leitura do paquímetro em polegada. Bem, só voltar um aqui, tá certinho isso. Os outros também é polegada. Bom, observe que agora nós não estamos mais na casa de baixo, nós estamos na casa de cima do meu paquímetro, tá? E a gente vai medir em polegadas. Que nem eu já tinha dito em algumas aulas para trás, quando eu expliquei a conversão de milímetro para polegada e vice-versa, a polegada é muito utilizada em medidas inglesas, norte-americanas, e às vezes, quando você vai fazer algum tipo de trabalho, principalmente com tubulações, coisas do tipo, a medida de tubulação vai vir em polegada. Então é importante que a gente saiba medir em polegada também, tá? Fora outros projetos que às vezes a gente tem que mandar para fora, que esses projetos venham, e aí até alguns brasileiros acabam adotando a medida de polegada como uma medida também eficaz, tá ok? Então é interessante que a gente também utilize essa leitura de cima. Bom, então como que a gente vai fazer essa leitura de cima? Também é bem simples, tá? Do mesmo jeito que a de baixo. Primeira coisa, nós vamos considerar a linha do zero ali para saber quanto que o meu paquímetro está medindo. E é o zero do nono, lembrando, tá? Então observe que o meu zero do nono está aqui, tá? Eu estou vendo aqui, ó, zero do nono, tá?
E observe que ele passou um pouquinho de quem? Do 5. Então, se ele passou um pouquinho do 5, ele passou quanto? Observe que aqui eu tenho o 5 e aqui eu tenho o 6. E entre o 5 e o 6 eu tenho 16 divisões. Vamos contar para ter certeza? Vamos lá. Aqui está o 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, para chegar do 5 até o 6, eu tenho 16 espaços. Logo, eu vou observar na onde que o meu zero vai parar. Então, olha só, tem um 5. Você já está com o 5 lá e fala, ó, meu 5 está confirmado. Eu venho aqui e coloquei, ó, 5 polegadas, já está confirmado. Mais a quantidade de casas que ele andou depois do 5. No caso aqui eu andei 1, 2, 3. Eu andei 3 casas depois do 5. Como eu tenho 16 casas, eu andei 3 por 16. Ou seja, eu andei 3 casas de 16 casas. Certo? Então isso é uma fração. Se eu tivesse andado 16 casas, eu teria andado 16 por 16. 16 por 16 é igual a 1. Tá? Então, 5 mais 1 daria 6. Nesse caso, eu não andei 16 casas. Eu andei apenas 3 casas. Então, eu vou vir aqui e vou contar as 3 casas. Contei. O que eu faço? Venho aqui e coloco 3 dividido por 16. Tá ok? Então, eu andei 3 casas no total, do total de 16. Tá? Só que não acabou. Por quê? Porque eu ainda tenho um nônio. Tá? E o meu nônio, ele vai dar mais uma fração da quantidade que eu andei. Por quê? Observe que ele andou um pouco mais que da terceira linha, da terceira graduação. Tá? Então ele andou aqui do 5, andou a primeira, andou a segunda, andou a terceira, mas ele andou um pouquinho mais que a terceira. Então, quanto que ele andou mais do que a terceira? Aí nós vamos ter que observar no nônio. Então lá no nônio nós vamos ver que ele vai casar com uma linha, assim como ele fez na explicação atrasada também. Então ele casou aqui nessa linha aqui, ó. Então a gente vai contar. 1, 2, 3. Então ele andou 3 linhas do nônio. Só que aqui no próprio nônio tem uma indicação, ó. Cada graduação dessa você vai contar como 1/128 avos. Então, como eu andei 3 128 avos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 polegadas dividido por 128. Bom, depois que eu fiz isso, eu tenho apenas que somar essas 3. Então, eu vou pegar os 5. Aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, o que nós podemos fazer? Observe que o 3, 16, ele vai ficar junto com o 3, 128. Nós temos que somar os dois. Bom, nesse papo, então, o que nós podemos fazer é duas coisas. Se, por exemplo, aqui nós tivéssemos um 4, nós poderíamos dividir talvez por 2 aqui, por 2 aqui, e seria 64. Não adianta muita coisa não, tá? Mas aí, pelo menos, simplificou um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que fazer aqui? O MMC. Vocês se lembram do MMC? Se lembram? Sim? Ótimo. Bacana, então. Então, até bom que aí eu já vou pegando aqui o MMC e aí vocês já estão craques. O que nós vamos fazer? A primeira coisa do MMC é o quê? Achar o mínimo múltiplo comum. Como é que eu... Isso, exatamente, Flávio. Então eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 16 e 28? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar 16, 128 e começar a dividir esses números aqui. Por exemplo, dividir por 2, aí aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 64. Depois dividir por 2, esse aqui. Por que eu estou dividindo por 2? Que é o menor número que eu consigo dividir os dois. Tá? Ah, mas por que você não usou o 4 de uma vez? Porque eu tenho que usar o menor número. Então é o 2. E aí o 2 aqui de novo.
logo aqui vai ser 4, e aqui vai ser 32, e eu vou fazendo isso, até deixar os dois lados igual a 1, ok? Aqui 32 não está aparecendo muito bem. Bom, de cor eu já sei que esse número aqui vai dar o quê? Se eu pegar esse, multiplicar por esse, de baixo, como eu vou multiplicando, aqui embaixo a multiplicação de todos eles vai dar 128. Então, meu MMC é igual a 128. Logo, eu pego 128 e vou fazer o quê? Vou pegar meu 128 e vou dividir por 16. 128 dividido por 16 dá quanto? Eu não sei de cabeça, não. Alguém sabe? Deixa eu fazer de cabeça, então. Vai dar 32, 64, 128. Então, 32, 2. Eu acho que é 6 vezes, é isso mesmo? Todo mundo, alguém pode confirmar? 8? É 8, é? Olha que bonito, é minha cabeça. Então, peraí. 16 vezes, mais 16, 32. Mais 32, 64. Aí eu tenho 4 vezes. 64 mais 64 dá 8. Eu falei errado aqui. Então, olha só. Aí aqui, pessoal, eu vou ter 128 dividido por 16 dá 8. 8 vezes 3, 24. Ok? Então, esses 24 aqui, agora eu vou somar com 128 dividido por 128, que é daqui, ó, vai dar 1. Vezes 3, 3. Ok? A luz aqui está bem longe. Então, 24 mais 3 dá quanto, pessoal? Dá 27. Exatamente esse número que eu tenho aqui, ó. E depois aqui embaixo, 128. Ou seja, quando você for escrever este número em polegadas, você vai escrever 5 polegadas, né? Você coloca o número 5 aqui, grandão. Você não vai colocar absolutamente nada aqui na frente, tá? Você não coloca nem mais, nem vezes, nem dividir, nem nada. Você deixa o número aqui vazio. E coloca 27 por... Aqui eu errei, ó. Coloquei 32, é 128, tá, pessoal? Desculpe aí. Coloquei errado aqui na resposta. 128 aqui, ó, tá? Esse número aqui é 5 polegadas, 27 por 128. É difícil de escrever aqui no papel. Mas seria isso, ok? Então, no lugar ali do 32 ali, eu não sei de onde que eu tirei ele, é 128, ok? Então, assim que vai ficar a nossa resposta, tá, pessoal? Vou escrever ela aqui para que vocês não anotem errado aí, eu não vejo errado. Então, vai ficar 5. Vai escrever bem bonitinho aqui. Aí o 5 fica grandão. 27 por 128. 128. Ok? Agora, aqui é o seguinte. Você coloca o símbolo de polegada logo depois da sua unidade medida. Tá? Então, fica aí a dica de como que você vai representar o valor que você leu no paquímetro na parte de cima. É um pouquinho mais trabalhoso do que em milímetro. Milímetro é muito mais fácil, né? Agora aqui você tem que somar tanto a polegada que você leu, né, que é a polegada inteira. Depois você tem que ler a parte fixa também, a parte de baixo ali da escala. Só que aí você conta a quantidade, soma também, e depois você vai somar com a quantidade de nônio. Uma coisa que você vai poder fazer também é se, por exemplo, aqui eu tivesse 28 e aqui eu tivesse 128. Eu posso simplificar, Rafael? Pode e deve, ok? Então você poderia pegar lá, dividiria por 2, né? Ficaria lá, depois, se fosse 28. Se fosse 28, estou falando que não, viu? Então, se fosse 28 aqui em cima ao invés de 27. Ficaria ali 14 dividido por 64. Ah, dá para dividir por 2 de novo. Então divide por 2 de novo. Aí ficaria 7 por 32. Aí seria certo. Então, no caso aqui, eu poderia colocar aqui, ó, que daria a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui a resposta igual. Talvez era até isso que eu estava querendo colocar ali, mas enfim. Dá 5
Aí aqui dá 7 por 32. Ficou horrível aqui, né? Ficou bem bom. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui de novo. Vou escrever de novo aqui, ó. Vai ficar 5. Mais uma vez, mais uma tentativa, calma. Vai ficar 5. E aqui vai ficar 7 dividido por 32. Bem feio, pelo menos alguma coisa. Então, isso aqui é igual a isso, tá, pessoal? Essas duas aqui, ó, são iguais, tá? Porque 27 dividido por 128 é a mesma coisa que você pegar o 7 e dividir por 32. E o 5 a gente nem mexe. O 5 a gente deixa do jeito que tá. Tá ok? Alguém ficou com alguma dúvida nesse aqui? Achou que não ficou claro? Qualquer coisa a gente faz mais um exemplo aqui também. Nós temos outros 2 exemplos ali. Talvez fique um pouco mais simples. Ok? Vamos tentar aqui então o próximo. Vamos lá. Então aqui, ó. Isso aqui não é milímetros, né? Como eu já tinha dito para vocês. Vou registrar isso tudo aqui. Vou tirar aqui, ó. Não é milímetros. Isso aqui vai ser em polegadas, né? Ó, bacana. Vou deixar aí polegadas aí. Deixa eu escrever aqui. Polegadas. Ok? Eu escrevi polegadas aí para vocês. Bom, nós temos então mais uma medida em polegadas aqui. E muita gente pode se confundir com isso aqui. Tá? Olha para você ver. Na onde que está o meu zero? Ele está antes ou depois do 3? Está antes do 3. Aí, ó, alguém já respondeu aqui, ó. Antes, exatamente. E muito cuidado. Não podemos, né, confundir e colocar que nem a gente faz em milímetro. Observe que isso aqui é uma medida em polegada. Está na parte de cima do paquímetro, ok? Milímetros é a parte de baixo. Então, por exemplo, a gente poderia pensar que aqui é 2,8, mas não é. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós não chegamos no 3. Isso quer dizer que ele está atrás, antes do 3. Ou seja, quantas polegadas inteiras eu já tenho somado? 2. Porque eu não cheguei no 3 ainda. Então, eu não posso falar que eu tenho 3 polegadas. Então, eu tenho 2 polegadas. Eu vou fazer? Vou vir aqui, vou colocar 2 polegadas. Mas, agora eu vou ler a escala fixa. Lembrando a vocês que a escala fixa é essa de baixo. E eu tenho 16 divisões entre um número de polegada e outro. Logo, se aqui acabaria em 16, esse aqui seria o 15 e esse aqui seria o 14. Observe que está antes do 15, o zero está antes do 15, olha lá para você ver. E está depois do 14. Ou seja, quanto que eu sei de fato que ele já passou? 14. Ele não chegou no 15 ainda. Tá? Ele não chegou na 15ª divisão ainda. Então, se ele não chegou nessa 15ª divisão que eu estou mostrando aqui para vocês, ele está na 14ª. Então, o que eu faço? 14, no caso, dividido por 16. Do mesmo jeito que eu fiz antes, né? Só que agora eu tenho muito mais, ele andou bem mais. Mas eu tinha dado 3 casinhas, agora ele andou 14. E aí, eu tenho que somar agora com o nônio que está aqui em cima. Como que eu somo com o nônio? É só buscar o nônio que está com a linha casada com a escala fixa. Ok? Então, como é que eu vou buscar isso aqui? Ó? Já está até marcado para mim. Então, observe, eu estou no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele andou 7 casas no nônio. E aí, aqui mesmo no nônio, ele fala, ó, é 1 por 28 polegadas. Ou seja, cada linha dessa, tá? Cada escala dessa, ele mede 1 por 128 polegadas. Logo, eu andei 7. Então, no caso, é 7 barra 128. Então, eu coloco 7 aqui, dividido por 128. Faço a mesma coisa de antes. Faço o MMC. No MMC eu vou achar 128, tá? E após ter achado 128 aqui, o que eu vou fazer?
128 dividido por 16 dá 112. 128 dividido, desculpa. 128 dividido por 16 vai dar 8. 8 vezes 14 dá 112. 128 dividido por 128 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Ok? Então agora nós somamos esses dois números de cima e nós encontramos o 119 e embaixo o 128. Dá para simplificar aqui? Não dá para simplificar, eu não consigo pegar, dividir por 2 e simplificar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui quietinho do jeito que está. E o 2, que era o número de polegadas inteiras, eu vou deixar ele aqui na frente do mesmo jeito. Só que eu não vou colocar nem sinal de subtração, nem adição, nem multiplicação, nem nada, tá? Então é assim que a gente faz a leitura de polegadas. Então muito cuidado na hora que você for ler polegadas, porque você pode confundir isso. Muita gente nas atividades passadas, eu digo assim, nas outras turmas, eles pegavam isso aqui, não, tem 3 mais algumas coisas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Achavam que era assim. Não, pessoal, continua sendo 0 a minha medida. Essa parte onde os dois traços se encontram é apenas para a leitura do nônio, tá ok? Então, podem falar no microfone também, viu, pessoal? Não precisa ficar com vergonha, não. Todo mundo aqui é amigo, colega, tá? Alguém? Não? Ninguém escreve também? Tá todo mundo certo? Ok? Certinho? Pode passar para o próximo? Bom, então vamos lá, né? Beleza. Então, o próximo exemplo aí, ó. Nesse próximo exemplo, nós também vamos medir polegadas, tá? Então, quanto que eu vou encontrar aqui? Observa. Fala para mim aí. Essa medida que ele está fazendo aqui, o Gabriel não entendeu. Você não entendeu esse de cima, Gabriel? O que você não entendeu? Você consegue me descrever? Pode falar no áudio também. É só abrir o áudio e falar, se for o caso, para ficar mais fácil para você também, né? A gente ficar digitando tudo. Às vezes falando, aí o colega também presta atenção no que você está falando, fica bacana. Vamos esperar o Gabriel aí ver que você entendeu o começo, mas você fala o quê? Essa leitura aqui do zero, a partir do zero, que você não entendeu? Sim? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou explicar isso de novo. E eu vou deixar o de baixo para vocês verem se tem alguma coisa certa ou coisa errada. Então, vocês que já entenderam, vocês podem olhar esse de baixo aí agora. E vão conferir para mim se está certo ou se está errado. E o Gabriel aqui eu vou tentar explicar para ele novamente, tá? E vocês também que não conseguiram entender esse aqui primeiro, vocês podem prestar atenção também. Bom, então observa aqui, Gabriel. A primeira coisa que eu vou fazer eu estou lendo o paquímetro na posição de cima, de polegadas, tá? Então eu tenho que saber quantas polegadas existe ali. Como eu faço isso? Eu pego aquela parte móvel do paquímetro, vou encontrar a peça, lá está lá a peça, eu vou encontrar e vai fechar a peça lá. Prendo lá. E aí você vai observar a escala agora, tá? Então, se observando a escala do paquímetro, que é a parte de cima ali, você vai ver que existe uma graduação, que é a graduação fixa, que é essa de baixo, e essa que faz parte da móvel, aquele carretelzinho, tá? Então, lá na parte de cima, o que você vai fazer? A primeira coisa primeiro. Você vai observar aonde esse zero aqui. Deixa eu até fazer um pouquinho mais grosso. Aonde esse zero está parando. Ó. Esse cara aqui. Ó. E aí, Gabriel, o que você vai notar? Você vai notar que esse zero, ele parou um pouquinho antes daqui. Ó. Concorda comigo? Ele parou um pouquinho antes dessa graduação aqui, desse risco, desse marco aqui. Ele parou um pouquinho antes. Tá? Então, se ele parou aqui um pouquinho antes,
Quer dizer que ele não alcançou esse marco. Ele não alcançou. Você lembra quando eu falei que nós temos 16 divisões entre a marcação de uma polegada e outra? Olha para você ver. Do 3 até o 4, nós temos 16 marcações, 16 espaços. Tá? Então, se eu começar a contar por esse aqui, ó, eu vou ter o 3 aqui. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Você pode contar aí na tela do seu computador e ver que você tem 16 passos. Então, se tem 16 passos, um passo antes do marcador, do 4 aqui, ó, que marca a polegada, né, ele é o marco 15. Consequentemente, o de trás é o 14, depois é o 13, depois é o 12 e assim por diante. Então, se você observar, você tem o número 3 aqui, ó, tá? Se você tem o número 3 aqui, este marco aqui é o 15. É o 15 de quem? Do 2, que está lá atrás, que a gente nem está vendo o 2. O 2 está para cá, ó, tá? Nós não estamos enxergando o 2 aqui. Então, esse marco aqui é o 15 e esse marco aqui é o 14. Isso quer dizer que o 0 passou um pouquinho do 14. Se o 0 passou um pouquinho do 14, quer dizer que 14 eu já tenho garantido, ou seja, eu já passei 14 marcos. Então, a primeira coisa que eu tenho garantido, eu tenho 2. Por que eu tenho 2? Porque o 0 está antes do 3. Então, o marco do 2 está lá atrás. Está lá atrás, ó, lá atrás, um paquinho. Então, 2 eu já tenho garantido. Fui lá e marquei o 2 aqui, ó. Marquei o 2 aqui. Aí, eu tenho que saber quantas casas que eu andei depois do 2. E eu acabei de falar com vocês que nós andamos 14 casas inteiras. 14 casas inteiras. Porque essa aqui é a 15ª e essa aqui é a 16. Então, 14 casas inteiras eu já andei. Eu estou quase chegando na 15ª, mas não cheguei ainda. Então, se eu já andei 14 casas, eu andei 14 casas, ó, para você ver, eu somei. O 2 eu já tinha garantido, somei com a quantidade de casinhas que eu andei. É o quê? Andei 14 casas de 16 no total. Então, andei uma fração da quantidade total para chegar na próxima polegada, que é o quê? 14 por 16. Só que aí você vai observar que, se você tivesse andado só 14 certinho, o 0 estava aqui em cima certinho, ó. Mas o 0 não está aqui em cima. O zero do meu nônio, ele passou do 14. Está quase chegando no 15. Falta um pouquinho só para ele chegar no 15. Então, o que eu faço? 14 por 16, né? Que é o que a gente acabou de ver. Mais a leitura do nônio, que é esse aqui de cima. Então, eu vou ter aqui, ó, 0. Aí, o que eu vou fazer? Aí, antes de contar, eu tenho que observar qual desses números aqui casou certinho ali em cima da outra. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o 7 casou aqui certinho. Então, agora eu vou fazer a leitura do nônio. Então, ó, primeira coisa, eu faço a leitura de polegadas, que era 2. Depois eu fiz a leitura da escala fixa, mas só das graduações que tem entre o 2 e o 3. Eu achei 14 sobre 16. E agora eu faço a leitura de cima, que aqui eu andei 7. Só que eu tenho que colocar 7 por 128, que é o que o nônio me indica. Então, eu tenho 2 mais 14 por 16 mais 7 por 128. Logo, tirando o MMC, eu tenho 128 aqui no MMC. E aí eu faço o MMC normalmente. E aí eu vou conseguir chegar nesse resultado aqui, que é 2, 119 por 128 polegadas. Ok? 119 por 128 avos de polegadas, para falar a verdade, né? Então é assim que nós fazemos a leitura do nosso instrumento, beleza? Entendeu? Ok. Bom, e os de baixo? Alguém já chegou no resultado? Está tudo certo aqui no de baixo? Ok, Gabriel. Se tiver alguma dúvida, é só você perguntar aí de novo. Alguém chegou no resultado aqui no de baixo? Está certo? Errado? Está feio? Como é que é? Ninguém? Ninguém vai ajudar? Tá todo mundo com medo, né? Pode falar se tá errado, tá certo, viu, pessoal? Então vamos lá. Pra vocês não ficar aí
com medo aí, eu vou falar com vocês aqui como é que é esse cara aqui. Então, observe. Primeira coisa, vamos ler quantas polegadas tem. Quantas polegadas nós temos? Se você observar o número 2, que é o marcador do 2, está aqui. Logo, não pode ter 2, tem que ter 1. Porque meu 0 está antes do 2. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui é o número 1, de 1 polegada. Beleza, ok, vale. O próximo aqui que eu tenho que ler é na minha graduação, nessas partes de baixo aqui, ó. Então, eu sei que o 2 é o 16º divisor. Então, esse aqui é o 15º, 14º, 13º, 12º. Aí eu paro por aqui? Não, pessoal. Presta atenção, porque senão erra. Então, aqui é o, ó, de novo. 15º, 14º, 13º, 12º, 11º, 19º, 8º. Ele está no 8º marcador, na 8ª divisão. Então ele passou um pouco do 8º. E esse cara aqui onde está coincidindo é para fazer a leitura do 9º, tá ok? Então ele passou do 8º. Logo coloco 8 por 16. Mas agora que eu faço a leitura do 9º. Como é que eu vou fazer a leitura do 9º? Pego aqui, ó, em cima, ó. 1, 2, 3, 4. 4 casou certinho. Então é 4 por 128. E aí? Da onde que eu tirei isso aqui e veio para cá? Eu tirei do arco do chapéu, porque isso aqui não existe. O 2, da onde que esse 2 aqui veio? De lugar nenhum, tá? Isso aqui é o número 1, pessoal. Isso aqui é o 1, ok? Então, às vezes você somou. Não, pessoal, o 1 continua sendo 1 aqui, ó, tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui, que tá bem feio do jeito que está. Deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever de novo aqui, isso aqui bonitinho dessa vez. Então aqui, pessoal, isso aqui não é 2. Isso aqui é o número 1, 1 polegada. Ok? Então, por que estava 2 aqui agora? Deve ser um erro de digitação meu aí, ó. Tá? Então é 1 polegada. E aí eu vou fazer um MMC desses outros dois números aí, ó. Dos 16 e 128. Vai dar 128. 128 dividido por 16, 8. 8 vezes 8 dá quanto? 8 vezes 8 dá 64. 128 por 128 dá 1 vezes 4 dá 4. Então 64 mais 4 dá 68. Logo aqui a minha resposta é quanto? Você fala, Rafael, dá 1 por 68 e 128. Na verdade, pessoal, 1 aqui é porque eu errei mesmo de ter errado. É 1 polegada, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar porque ficou feio de novo. Olha lá. Então aqui ó, vai dar 1 polegada. Tá? 1 polegada. Tem que ser maior assim, que é. Oi? Alguém falou alguma coisa? Falou? Dá pra pôr a caneta aí, Gabriel? Não? Não? Todo mundo certinho? Então tá. Vamos lá então. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Continuo com 1 polegada, mas por que eu não coloquei 68 por 128? Justamente porque eu simplifiquei, ok? Então agora eu fiz o quê? Simplifiquei a minha operação. Como assim? Fui dividindo por 2. 68 dividido por 2 dá quanto? 32. E 128 por 2? 64. Aí depois fui lá e dividi por 2 de novo. 34 dividido por 2 dá quanto? Dá 17. E o de baixo? 64 dividido por 2 dá quanto? Dá 32. Então dá 17 por 32. Logo a minha resposta correta é 1. 1 fica grande, né? Deixa eu apagar o meu aqui de novo, porque eu bem atrapalhado. Ok? Então vou colocar aqui. 1. E aí eu vou ter 17 por 32 avos de polegada. Tá? Então é assim que eu faço a leitura de polegadas na parte de cima do meu paquete. Tá ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Vou tirar esse. Vou botar mais perto. Está parecendo outra coisa. 17. Pronto, vou botar pertinho. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto a isso, pessoal?
aparecendo outra coisa. Tá feio do mesmo jeito. Vamos ver. Aqui tem uma pergunta já. Uma pergunta ou uma afirmação. Vamos ver. Rafael, cheguei aqui agora, gostaria de saber se você falará um pouco da atividade 5 EAD. Obrigado. Bom, assim, eu não peguei a atividade 5 e coloquei ela aqui, não. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a atividade 5, vocês podem colocar aqui qual que é a dúvida da atividade 5 e eu vou responder para vocês. Pode ser? Beleza, Fernando? Aí é só colocar sua dúvida aí no chat, que aí eu respondo para você. Mas eu não coloquei ela aqui para nós falarmos dela não, tá? Então vamos para a próxima etapa. A gente tem até que ser um pouco mais rápido, porque o nosso tempo aqui já está acabando. Então aqui, ó. Próxima coisa que eu vou mostrar para vocês, estranho, porque eu não me lembro de ter esquecido de colocar aqui. Deve ter sido na revisão que veio aqui esse paquímetro aqui. Na verdade não é paquímetro, não sei, às vezes foi eu também. Então vamos ver aqui, ó. Paquímetro, em vez de paquímetro, esse cara aqui é o que a gente chama de micrômetro. Ok? Esse é o nosso micrômetro. Esse RV não está aparecendo. Micrômetro, tem um acento aqui. Em cima do O. Esse micrômetro também é um elemento de medida, tá? Só que ele é um elemento de medida ainda mais preciso do que o paquímetro, ok? Então, muitas vezes que nós vamos medir alguma peça, principalmente se é uma peça que nós esperamos muita precisão, nós substituímos até o paquímetro por um micrômetro, tá? Por quê? Normalmente o micrômetro ele te dá 2 casas ou até 3 casas depois da vírgula. Ou seja, você mede 1 milímetro e você tem uma precisão ainda de 3 casas depois da vírgula. Então, é no milésimo de milímetro, tá? Por isso que ele chama micrômetro, porque ele já está na casa dos microns, tá? Então, é o micrômetro, tá ok? Bom, o micrômetro também tem as partes dele, eu não vou falar sobre cada uma delas, não, mas eu vou falar das principais, porque o nosso tempo aqui já está acabando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper aqui. Mas, de fato, o que nós utilizamos desse micrômetro aqui, ó, são as faces de medição ou contato, tá? Então, essas faces que vão encontrar na peça, então você tem uma peça, por exemplo, esse copo aqui, ó. Então, o micrômetro está lá, ele vai medir. É justamente essa parede aqui dos meus dedos que seriam a face de medição, a face de contato do micrômetro, tá? Daí, uma parte muito importante do micrômetro é que ele é roscável, tá? Então, ele tem uma rosca aqui interna e aí você vai girando essa rosca através de um parafuso que você tem. E existe uma catraca que depois que você encosta na peça, essa catraca dá uma apertadinha. Você não pode apertar muito também não, senão você vai danificar o micrômetro. Você dá geralmente 2, 3 voltas nela ali, para encostar bem na face da peça mesmo, tá? Na verdade a catraca também não vai apertar assim, não vai. Na verdade você não pode apertar o parafuso do micrômetro. Mas a catraca você pode ir lá, porque na hora que ela não der mais, ela vai dar aquele barulhinho de catraca e vai dar uma apertadinha ali, se tiver com alguma forma, ok? Bom, então basicamente o corpo do micrômetro é esse. Ele também tem uma trava, e aí vai lá e tal, existe aqui o isolamento térmico do micrômetro, etc. Ou seja, existe toda a composição ali para que ele faça a medida da melhor forma possível e com a melhor exatidão possível, tá? E esse isolamento térmico que eu vou comentar com vocês vai dar exatamente para poder fazer uma dissipação térmica do micrômetro, ele não ficar concentrando temperatura em determinada parte, ele tem uma dilatação, tá ok? Então vamos lá. Bom, lá no corpo do micrômetro, onde vai ser de fato lida a medida que vocês vão fazer nas peças, você vai ter essa composição. Que composição que é essa? Essa parte aqui, ó, vai ser aqui, ó, tá? No cilindro dele. Então ela vai estar composta aqui, ó. Observe que eu tenho um tambor e esse tambor ele vai sobrepor essa parte aqui do cilindro.
ok? Então, no cilindro nós vamos ter a escala fixa, é como se fosse a fixa. E aqui no meu tambor, essa escala vai girar, essa é uma escala móvel, tá? Então, ela vai movimentar. Então, aqui nós temos o nosso tambor, aqui nós temos o nosso tambor, e aqui o cilindro, onde que nós temos a escala fixa. Então, à medida com que esse tambor girar, como ele é um fuso, ele vai se aproximar mais ou vai se afastar mais da bainha de medição do nosso micrômetro, ok? Bom, nesse caso aqui, observe que está no zero, e a peça deve ser, né, um pouquinho maior, dilatou um pouquinho, ela separou, né, o meu tambor do início da escala. Separou quanto? Aí é só a gente contar. E já tem as graduações, tanto em cima quanto embaixo. Observe. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele andou 5 milímetros para frente. Só que aqui ele andou mais 2, ó. 6, 7. Então ele andou 7 milímetros para frente, tá? Mas essas de baixo aqui, essas de baixo estão entre os milímetros. Por exemplo, se aqui é 0, aqui é meio. Aqui é 1, aqui embaixo é 1,5. Se aqui em cima é 2, aqui embaixo é 2,5. Então ele andou 7 e não andou 7,5, porque eu não consigo enxergar a escala do lado de baixo aqui não, tá? Então se ele andou 7, o que eu vou fazer? Vou primeiro fazer a leitura da escala da bainha, ou do cilindro aqui. Ele deu 7 milímetros, ok? Logo depois, eu vou ter que olhar se a escala do meio chegou. No caso aqui não chegou, porque eu não estou enxergando ela aqui. Então, observe, ele só andou um pouquinho depois do 7, não conseguiu andar até chegar na escala do meio, né? Do 7,5, tá ok? Então, aqui a escala do meio da bainha está como 0, porque ele não andou até o meio, então ele só andou 7. Depois a gente tem que olhar a escala centesimal do tambor. Então, eu vou observar aqui, ó, como onde vai casar. Desculpa aqui, o programa voltou lá no começo. Mas vai ter que observar onde vai casar a minha linha do centro aqui do meu cilindro, tá? Então, tá vendo essa linha do centro aqui, ó, que está na horizontal? Então, eu tenho que observar com quem que ela vai casar aqui, ó, tá? Eu tenho que observar com quem que ela vai casar aqui, ó. No caso, a imagem está um pouco ruim, mas eu considerei que ele passou um pouquinho do 36. Observe aqui, ó. Aqui eu tenho 36, tá? Aqui é o 35, ó. 35 está aqui o 40. Então ele está no 36. Ele passou um pouquinho do 36. Mas eu posso dizer quanto que ele passou do 36? Não posso dizer quanto ele passou do 36, porque ali não tem marcação para isso. Mas eu sei que mediu 36. Logo, o que eu vou fazer? Vou colocar 0,36. Então, observe que ele já deu uma casa de centesimal, uma casa depois do décimo aqui, do centésimo de milímetro, tá? Que é no 36. O 6 já é o centésimo de milímetro. Então, o que eu tenho que fazer? Somar isso aqui tudo. 7 mais 0 mais 0,36. Logo, quanto que esse micrômetro está marcando? 7,36 milímetros. Ok? Ficou fácil de entender isso aqui, pessoal? Ou vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso? Esperar a resposta de vocês dessa vez, hein? Ah, bacana, ótimo. Ótimo. Então, vocês conseguem me dizer se o de baixo também está certo ou se tem alguma coisa errada com ele? Olha lá. Vamos fazer isso então? Observe. Primeira coisa, eu tenho que olhar quanto que eu tenho na escala da bainha, ou escala do meu cilindro ali. Então, eu tenho aqui, ó, 20, né? 21, ó, peraí, deixa eu fazer com certinho. 20, 21, 22, 23, 24. Observe que eu consigo enxergar aqui embaixo, ó. Então, eu andei quanto? 24, tá? E eu consigo enxergar aqui embaixo. Então, eu consigo enxergar esse meio aqui. Então, eu andei 24,5, tá? 24 mais meio, que é a escala do meio da bainha.
E aqui eu tenho que olhar qual que está casado. E aí, não por coincidência, mas né, o exercício aqui já colocou, ele casa exatamente com o zero aqui do tambor. Então, você está casado com zero, quanto que é a escala do tambor? Zero. Logo, quanto que o meu micrômetro está lendo? 24,5 milímetros, tá ok? Aí você fala assim, Rafael, mas você não colocou 5 milímetros, você colocou 50. Por que eu coloquei 50? Porque o meu micrômetro, ele me dá a precisão de centésimo de milímetro. Então, se eu colocar 24,5, eu estou colocando errado. Porque o meu micrômetro, ele consegue me dar essa precisão. Ah, mas Rafael, 0 depois do 5 ali não significa nada. Nesse caso, significa que está zerado, que não é 51, que não é 52, que não é 53, que não é 54, que não é 55. É 24,50. Certinho. Não é nada para mais e nada para menos. Então, é importante que nós coloquemos, sim, o número, né? Nesse caso, com 2 números. No paquímetro você não colocou, Rafael, porque o paquímetro não me dava isso. Tá? O paquímetro me dá uma casa depois da vírgula, pelo menos aquele que nós fizemos. Existem outros paquímetros que podem dar 2 casas depois da vírgula, mas esse que nós fizemos na atividade não, só me dava uma casa. Nesse caso do micrômetro ele me dá 2. Eu ainda vou fazer um exemplo do micrômetro que me dá 3 casas depois da vírgula. Ok? Ok? Sim ou não? Então vamos para o próximo. Bom, aí nós temos mais 2 exemplos aqui. Vamos fazer os 2 exemplos rapidinho, que o nosso tempo já está bem estourado já. Então, observe, lá no cilindro, na escala da bainha, nós temos 10, 11, 12 e nós enxergamos aqui, ó. Então, nós temos 12,5, tá ok? Então, olhamos 12,5, mais, agora na escala aqui do tambor. Na escala do tambor, quem que está casando aqui, ó? Olha lá, está casando com 20 certinho. Então, o que eu tenho que fazer? 0,20, tá ok? Então, eu somo tudo. 12 mais meio, 0,5, mais 0,20. Ou seja, essa medida que está aqui no meu micrômetro agora, tá? Essa medida do meu micrômetro agora é 12,70 e não 12,7, tá ok? Bom, aqui me fizeram uma pergunta. Fábio falou assim, Rafael, mas já passou de 24,5. Então, vamos voltar lá para poder responder essa. Já passou de 24,5. Não passou, não. Olha para você ver. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem 21, 22, 23, 24. Ok? Então, aqui é a risca do 24. Aí eu vim aqui, ó, e a gente enxerga aqui quanto? Talvez o desenho, eu entendi agora o que você falou. Porque ele está mostrando um espaçozinho aqui, né? Ele tem um pequeno espaço aqui. De fato, se ele tiver um pequeno espaço aqui, e pelo menos é o desenho aqui que realmente está ruim. Se a gente conseguisse pelo menos enxergar um princípio de alguma coisa, ou pelo menos que esse espaço é de fato um espaço, né? Aí nós poderíamos dizer que é até 25 e não 24,5, realmente. Mas realmente esses desenhos aqui estão bem ruins, viu? Mas se fosse no caso, eu enxerguei aqui bem uma linhazinha bem faceada aqui, e de fato existe um espaço aqui, né, que compromete, aí eu poderia colocar 25 realmente. Talvez pelo desenho não estar muito nítido, eu possa ter errado na medida. Então, talvez o Fábio ele esteja certo. Talvez essa medida aqui seja 25 e não seja 24,5. Mas aí eu vou falar com você que eu vou ficar na dúvida por causa da qualidade do desenho. Tá bom, Fábio? O Josivaldo já colocou uma outra pergunta aqui, ó. Boa noite, Rafael. Na atividade 5 EAD, OS1, pede a descrição dos EPIs e a autoridade e responsabilidade. Tá ok, eu vou deixar isso aqui um pouco mais para frente, me lembre dessa pergunta, que eu volto e tento responder essa pergunta para vocês, tá ok? Bacana. Bom,
Então vamos continuar aqui no exercício de milímetros. Nesse caso aqui, nós observamos que de fato aqui é 12,7, né? O de trás ali, eu acho que ficou a dúvida justamente pela qualidade da imagem, mas eu acredito que pode sim, né, a gente ter confundido ali, talvez deveria ser 25 na medida. Como nesse caso aqui, parece que existe um espaço aqui, realmente, talvez a questão anterior, talvez tenha sido 25 mesmo, né? Mas vamos continuar, eu já falei do que pode ser. Bom, aqui, o que a gente está medindo aqui? Então, a gente tem o 10, tem um 11, e aqui embaixo um 11,5. Então, passou um pouquinho do 11,5, né? Esse aqui é nítido, a gente já passou um pouquinho do 11,5. Então, se já passou um pouquinho do 11,5, nós temos aí a escala da bainha, que é 11, o da graduação ali do meio, né? Que é meio, e aí nós temos aqui no tambor 20, 21, 22, 23. Passou um pouquinho do 23, tá? Então, no caso, eu consigo falar que já passou do 23, mas eu não falo que é 24 porque não chegou no 24. Então, eu tenho 11 mais 0,5 mais 0,23. Somando tudo isso, dá 11,73 milímetros, ok? Alguma dúvida, pessoal? Fora essa da atividade que gerou um erro ali por causa que a imagem não estava muito nítida? Beleza? Todo mundo está ok? Ok. Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. Ok. Bom, eu coloquei uma aqui com a imagem um pouco melhor, porque essa aqui precisava, até exige que a imagem seja um pouco melhor. É de um micrômetro em milímetros, tá? Só que ele, na verdade, ele tem mais uma casa decimal, tá? Que nós chamamos de nônio também. Então, observa aqui, ó. Aqui todos eles são representados na mesma página de baixo, tá? Tanto os números inteiros quanto as frações. Então, observa. Eu cheguei aqui no número 5, mas eu não estou enxergando o meio do número 5. Então, eu vou considerar que é 5 aqui, tá? Então, eu dei 5 milímetros, tá aqui embaixo representado. Como eu não enxerguei a casa do meio aqui, eu vou colocar que é 0, tá? Então, se eu conseguisse chegar, seria 0,5, tá? Seria a metade de 1 milímetro. Daí eu venho para o tambor e vou fazer a leitura do mesmo jeito. Observe que aqui eu tenho uma linha como é que eu posso dizer? Na horizontal, certo? Deixa eu apagar aqui, eu fiz uma coisa aqui. Então tem a linha na horizontal aqui, ó. Vou desenhar de novo. Tá aqui a linha na horizontal. E observe que aqui ele passou aqui, ó. 45, 46, 47. Então passou do 47 um pouco, mas o 47 eu tenho que confirmar. E aí, nesses tipos de micrômetro, eu vou olhar qual dessas linhas casou com a linha do nônio. No caso aqui, ele está apontando que foi o número 4. Então, quer dizer que, se ele casou com o número 4, eu vou ter 0,004. Então, eu tenho esse número aqui, ó. E aí, eu só somo todos eles. Logo, 5 mais 0,47 mais 0,004, eu vou ter uma medida de 5,474. Que agora já é uma medida muito mais precisa. Nós já estamos na casa dos milésimos de milímetro, né? Então, aí justamente justifica o nome de micrômetro, né? Eu já estou lendo o micro ali do metro, já não é nem o mili do metro, né? Estou lendo o micro do metro. Então, é um instrumento muito preciso, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então vamos continuar aqui. Por fim, coloquei aqui para vocês o relógio comparador, que é também um elemento de medida, só que esse elemento de medida é para medida de superfícies. Primeiro, nosso tempo já está acabando, eu vou falar só das partes principais aqui rapidamente. Essa aqui é a ponta onde vai ficar na superfície, tá? Ela vai percorrer a superfície. Aí eu tenho aqui o canhão, eu tenho o medidor, tá? Que vai medir
as diferenças entre a superfície. E aqui eu tenho o contador de giros, que vai medir quantos giros que eu estou dando. Porque às vezes esse ponteiro ele pode girar mais de uma vez. Então ele vai girar, por exemplo, 3 vezes. Eu tenho que saber que ele girou 3 vezes e aí eu tenho o contador de giro aqui. Esse ponteiro maior, ele vai mostrar a quantidade de milímetros de diferença. Então, quando você coloca o seu relógio comparador em determinada superfície, você vai ter que primeiro zerar ele lá, tá? Para depois percorrer a superfície. Então, ele vai mostrar as irregularidades da sua superfície, tá? Isso é muito interessante, porque você vai colocar em cima de uma superfície plana, uma mesa plana, você vai colocar o seu relógio comparador com a base geralmente magnética, tá? Então ele vai ficar bem fixado. Você vai colocar lá o seu relógio comparador paradinho e você vai movimentar a peça. Então qualquer que seja ou deformação da usinagem daquela peça, ou que seja até mesmo algum processo errôneo de esquadro daquela peça, ou seja, se a peça não estiver bem esquadrejada, estiver bem na perpendicular, o seu relógio comparador vai apontar aquilo ali de uma maneira bem fácil, tá ok? Bom, aí aqui eu estou com o relógio comparador, com a base magnética do relógio, tá? Aqui eu estou com a haste dele, ele geralmente vai ficar nesse sistema aqui mesmo, tá? Você vai apertar aqui os eixos dele para que ele fique fixo num ponto, e aí ele vai encostar numa peça e você vai deslizar essa peça e o relógio comparador em cima dessa peça. Então, eu coloquei apenas um exemplo aqui para vocês, tá? Observe aqui que o relógio está zerado, então alguém zerou o relógio, e aí passou em determinado ponto. Muito simples de você ler isso aqui. O que você vai fazer? Vai pegar o ponteiro principal e vai olhar quanto que o ponteiro principal girou. No caso aqui, quanto que ele girou? Ele girou até o 88, um pouco mais do 88 aqui, ó. Não chegou no 89 não, tá ok? Observe que a escala do 90 está aqui, então um pouco mais do 88. Logo eu vou colocar 88 aqui, só que ele está falando, ó, cada graduação dessa é igual a 0,01 milímetro. Então cada graduaçãozinha dessa aqui, ó, você tem que multiplicar por esse número aqui. Logo, se eu achei 88, na verdade eu não deveria ter colocado esse milímetro aqui não. Tá? Então não existe um milímetro aqui não. Então se eu achei esse 88 aqui, ó, eu achei 88 e multiplico por 0,01. Logo, eu vou... e outra coisa, eu vou ver aqui no contador de voltas. Se eu mexi lá e não contou nenhuma volta a mais, então é porque é aquilo ali mesmo. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse valor de 88 vezes 0,01 vai dar 0,88 milímetros. Então, se, por exemplo, em uma superfície aqui, você zerou tudo e você achou zero aqui, no momento que você movimentou, na verdade você vai movimentar a peça, você achou ali uma diferença de 0,88 milímetros do ponto inicial até o ponto que você está medindo. E isso pode dizer várias coisas, dentre elas que talvez você não fez uma boa usinagem, ou então você não esquadrejou bem a peça, não deixou dentro, né, da perpendicularidade necessária na hora que você foi usinar. Então isso deu um erro de 0,88. Se esse erro vai ser aceitado ou não, isso depende das tolerâncias que você tem da sua peça, né? Então, a gente já viu tolerância, nós vimos que pode ser ou não, que essa peça pode ser aceita, dependendo da tolerância que você colocou no seu desenho, tá ok? Então esse é o relógio comparador, pessoal. Dúvidas você já tem. A primeira dúvida ali é do Josivaldo, né? Ele perguntou para mim ali, na atividade 5 EAD, tá? Que pede a descrição dos EPIs e autoridade e responsabilidade. Que descrição dos EPIs são essas nas atividades, pessoal? Quando você for fazer uma medida da peça, você tem alguns equipamentos de proteção individuais, né? Então você vai precisar usar. Bom, geralmente no laboratório, o pessoal não usa... Alguém tem alguma dúvida aí? Está falando ou não? Não? Ok.
Então, quando você está no laboratório, geralmente não se utiliza EPIs muito elevados ali, de alto risco, dentro do laboratório. Mas, existem alguns laboratórios que vão pedir sim que você tenha um óculos de segurança. Por exemplo, se dentro desse laboratório você tiver algum tipo de teste ou coisa de elemento que pode lançar algum objeto, então você vai ter que ter um óculos de segurança. Geralmente nos laboratórios você não usa protetor auricular, mas se você não tiver dentro do laboratório, tiver uma oficina, você vai precisar. Em laboratórios, todos os laboratórios utilizam sim o jaleco, né? Tanto para que você não leve do lado de fora alguma substância que possa contaminar a peça, né, ou sujar alguma coisa, quanto também você não saia do laboratório com algum tipo de substância, ou dependendo do tipo de roupa que você vai usar, que essa roupa possa interferir no seu processo. Então, geralmente, nos laboratórios é utilizado jaleco. Então, você vai ter que pensar um pouco, né, em qual ambiente que você vai fazer a medida dentro da sua escola. Ah, professor, vou fazer a medida numa oficina. Então, você vai ter que considerar todos os EPIs que serão utilizados na sua prática na oficina. Não, pessoal, nós vamos para o laboratório. Então, você vai ter que considerar todos os EPIs que são usados dentro do laboratório da prática que vocês estão realizando e que vocês já viram que o professor da parte presencial levou vocês. Então, vocês vão considerar a partir daí, tá ok? Sobre a questão de autoridade, as autoridades são as pessoas que estão à frente das suas práticas. Então, no caso aí, vocês vão colocar provavelmente o nome do professor presencial de vocês, né? O do tutor presencial, tá ok? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa lá, que eu não estou lembrando de cabeça aqui. E a responsabilidade, no caso que a responsabilidade seria a sua, que você que está fazendo aquelas medidas. Então você vai colocar o seu nome como responsável por medidas que você vai colocar lá no seu relatório, ok? Então a autoridade é quem está à frente e a responsabilidade é sua, ok? E os EPIs são todos os EPIs do ambiente que você está fazendo a medição dessa peça, beleza? Deixa eu ver se existe mais algumas perguntas. O que é um POP, né, que está pedindo? Logo na descrição da atividade, lá em cima, eu acho que tem o que significa POP, né, que é o processo de operação padrão. Se não me engano, é isso mesmo. Tá? Então, o processo de operação padrão é justamente a descrição da atividade que você vai fazer. Então, você vai colocar lá quem que é fulano, quem que é ciclano, etc. Qual é a peça que você vai medir, quais são as medidas da peça, o que você vai medir primeiro, segundo, terceiro, etc. Assim, ok? Então, o processo de operação padrão é justamente o processo onde você vai falar, ó, mede assim, mede assado, mede agora isso, mede aquilo, para qualquer pessoa que for fazer a medida depois, saiba exatamente o que ela tem que medir, tá? E depois aqui o Wellington pediu aqui, ó, deixa eu ver. Pode explicar sobre a medida de polegada no paquímetro? Vamos voltar lá e vamos falar de novo, ok? Então, vamos lá, vamos voltar. Existe alguma coisa específica que você quer que eu fale, Wellington? Vou até se eu apago isso aqui. Se for o caso, eu explico aqui de novo. Oxi, era para ter deixado aquilo ali, mas tá bom. Eu acho que foi eu que esqueci de colocar ali polegadas, essas coisas assim. Pronto, tá vizinho agora. O nono. Vamos lá. Então, olha só, eu vou ficar aqui meio de lado, porque eu estou olhando aqui agora para o... Deixa eu ver se eu consigo carregar para cá. Eu estou olhando para vocês. Pronto. Então, vai ficar melhor para eu enxergar todos vocês e ao mesmo tempo escrever aqui no tela. Olha aqui. Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu sempre vou observar o zero, ok? Sempre vou observar o zero do meu nome. Então aqui, pessoal, para eu fazer a medida, eu tenho que ficar atento a este elemento aqui, ó, esse ponto de referência aqui, tá? Então observe que esse ponto de referência, ele passou do 5. O que é esse 5 aqui? Esse 5 é de 5 polegadas, ok? Então esse 6 aqui é de 6 polegadas.
Então, observe que a minha referência, chama de ref aqui, ó, minha referência, ela é o zero. Se a minha referência é o zero, observe que o zero ele está aqui, ó. Aqui, ó, tá? Se o zero está aqui, ele passou do 5 e está indo em direção ao 6. Logo, se ele passou do 5, ele passou do 5 algumas casas, tá? Então, o 5 eu já sei que eu tenho. Por quê? A minha referência já passou do 5. Então, eu tenho certeza que eu tenho 5. Logo, eu coloco o 5 aqui, ó. Olha lá. Todo mundo está observando? Então, eu coloco meu 5 ali. Aí, pessoal, eu vou somar com essas escalas que eu tenho aqui embaixo. Ó. Tá? São partes da escala fixa. Ok? Então, eu vou ter que somar com essas escalas. Logo, eu tenho, até chegar na minha referência, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 escalas. Passou 3 escalas. Como eu disse, o total, até chegar do 5 ao 6, são 16 escalas. E dessas 16 escalas, eu venci 3. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, somado ao 5, 3 por 16. Ou seja, eu venci 3 escalas do total de 16. Ok? Então, eu coloco 3 por 16. Pega. Por quê? O meu zero, ele já passou da terceira. Eu tinha a primeira, tinha a segunda, tinha a terceira. Ele passou da terceira. Ok? Então, a terceira é garantida. Então, tá ali, ó. Somei. Agora que eu fiz a leitura de tudo que eu podia fazer embaixo, que era da polegada e da fração da polegada, tá? Então, isso aqui seria a minha polegada, isso aqui é a fração da polegada. Agora eu vou fazer a leitura do nônio da polegada. Por quê? Observa que entre o terceiro e o quarto, a quarta divisão, existe um espaço. E a minha referência, ela parou no meio desse espaço. Mas ela parou um pouquinho mais para cá ou parou um pouquinho mais para lá? Não sei, não tem como eu saber exatamente onde que ela parou, só de olhar assim, ó, no cru. Não tem como, parece que ela parou um pouquinho mais perto do 3. Mas não posso dizer nada. Então, como que eu vou dizer quanto é esse pouquinho que ele andou? Eu vou dizer a partir do nônio, que é essa parte de cima aqui, ó. Tá? Então, a partir do nônio, eu vou dizer quanto é esse pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir riscar exatamente, não. Aí ele vai querer saber quanto é esse pouquinho aqui, ó. Quanto é? Não sei. Quanto é esse pouquinho? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir isso a partir do nônio. Eita, que eu fiz errado. Deixa eu ver se eu consigo usar tecnologia. Tá ruim demais isso aqui. Nônio. Então, agora eu vou olhar o nônio. E aí, o que eu vou observar? Quanto ele andou no nônio. E como que eu vou observar quanto ele andou no nônio? Eu vou olhar a partir da onde que ele está casando certinho com a escala de baixo. Aí o Josivaldo me falou assim, seria o 10º de milímetro? Por que não é o 10º de milímetro? Porque aqui eu estou lendo em polegada, que é uma leitura de comprimento completamente diferente. Completamente diferente não, tem as suas semelhanças, mas isso é diferente. Eu não posso falar que isso é 10º de milímetro, porque isso é polegada. Milímetro eu vou ler na parte de baixo do paquinho. Aqui em cima estou lendo polegada. Polegada tem milímetro? Não, porque é polegada. Ok? Bom, então o que eu vou fazer? Ali em cima seria uma ideia disso. Agora, se o Josivaldo me perguntasse, Rafael, esse nônio aí em cima, a ideia é como se fosse o milésimo de milímetro. Aí beleza, bacana, aí tá certinho. Mas aqui eu não posso dizer que é milímetro, tá? Então parece, mas não é. Ok, vou voltar então. Então como é que eu vou ler o nônio? O nônio eu vou ler exatamente onde está casado com a parte de baixo. Observe que está casado é aqui, ó. Aqui é que está casado, ó. Tá vendo? Nenhum dos outros 8 que tem ali, ele está certinho
uma linha com a outra. Somente nesse. Então, deixa eu apagar aqui. Ih, rapaz, está pegando. Mas nenhum está tão casado quanto esse. Logo, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos que, para a leitura do nônio, ler até chegar nesse casamento. Então, olha só. Eu tenho aqui no nônio 1, tenho 2 e tenho 3. Ele casou exatamente no terceiro traço ali. Se ele casou no terceiro tracinho, o que eu vou fazer? Observe que o nônio ele tem 1/128 avos. Isso quer dizer que eu andei 3 casinhos, ou seja, eu tenho 3 de 128. Então eu vou colocar esse 3 de 128 aqui. Ó. Só isso. E aí eu vou ter que somar. Ou seja, a primeira coisa é saber quantas polegadas. Depois uma fração das polegadas. E depois ler o nônio. Depois que eu li o nônio, eu somo todos eles. E aí, logicamente, eu vou ter que fazer um MMC. Certo? Deixa eu apagar aqui para não confundir mais. Então, eu vou fazer um MMC. MMC de 16 com 128 dá quanto? Dá 128. Tá ok? Então, dá 128, que é esse número aqui. Ó. Aí você fala assim, vai, Rafael, mas e o 5? O 5 eu conservo o 5 aqui e aqui. E vou somar com a soma desses dois elementos aqui. Ó. Então, deu 128 MMC. Faço o MMC bonitinho. A parte de cima aqui deu 27. Então, eu tenho 5, 27, 32 avos de polegada. Tá? Então, é só fazer, é quase que um passo a passo. Se você fizer o passo a passo, é isso. Não tem como você sair, não. Tá? Então, essa leitura é a leitura que nós fazemos no paquímetro em polegadas, tá ok? Eu consegui te ajudar de alguma forma ou não? Está confuso ainda? Tem alguma coisa que não entendeu? Não conseguiu sim, eu só estranhei a medida, né? Essa medida aí é meio incomum para mim. Aí eu achei que estava errado. Ah, sim. Essa medida, ela é uma medida que nós não estamos acostumados, né? Que é fazer medida em frações, né? E principalmente as frações nesse modelo. Então, realmente, às vezes causa uma estranheza inicialmente, mas se vocês persistirem em fazerem algumas atividades em torno disso, vocês vão ver que, na verdade, não tem coisas muito diferentes do que a gente faz a matemática corriqueiramente, não. Mas realmente é um pouquinho diferente em relação ao milímetro, um pouquinho mais difícil. Mas não é nada assim fora do normal. É realmente causa uma estranheza, tá ok? Eu entendi sim, obrigado, tá? Ok. Bom, pessoal, sendo assim então, né, o Gutenberg aqui agradeceu, agradeço vocês pela paciência aí. Às vezes a gente vai e volta numa coisa aí, eu talvez não tenha dito para vocês de uma forma clara na primeira vez, mas eu gostaria muito de agradecer a vocês pela paciência e desejar uma boa semana de estudo, né? Eu continuo lá presente no AVA, então se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Tanto nos fóruns quanto por mensagem, tá ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui ainda. Rafael, no paquímetro duplo, a leitura seria a mesma? No paquímetro duplo? Bom, talvez... Não sei. Como assim paquímetro duplo? O que você está querendo dizer? Não entendi. O Josivaldo... Assim, se for esse caso, né, se a gente for observar, todo paquímetro ele é duplo, então, né? Se for nesse caso que estiver perguntando. Porque sempre ele vai ter a medida em milímetros embaixo e sempre vai ter a medida em polegada em cima. Então é desse jeito mesmo. Se for milímetros, você vai ler aqui embaixo. Se for polegada, em cima. Geralmente não tem paquímetro só em polegada e só em milímetros, não. Existem alguns paquímetros que, em vez de medir a polegada fracionada desse jeito, vai medir de uma outra maneira. Vai medir polegada fracionada milesimal. Mas aí, geralmente,
são polegadas fracionadas desta forma aqui, tá? Não são polegadas fracionadas milesimais não, tá? Mas se for milesimal, é basicamente do mesmo jeito que a gente está lendo aqui embaixo, ok? Mas enfim, se for essa a pergunta, né, parquímetro duplo é isso. Josivaldo, para medir uma engrenagem, por exemplo, eu acho que assim, se você estiver falando de uma engrenagem, talvez medir os dentes da engrenagem, né? A parte interna dos dentes, sim. Né? Quando você for medir a parte de dentro do dente, você vai medir com as orelhas do parquímetro. Você vai pegar o parquímetro, vai deixar ele fechadinho e vai abrir ele lá dentro. Aí ele, por exemplo, aqui está o dente da engrenagem, ele vai aqui dentro e vai abrir até encostar, né, na parede aqui da engrenagem. Então, se você medir assim, realmente você vai fazer a medida do mesmo jeito, tá? Tá ok? Beleza, Josivaldo? Ok, então. Bom, pessoal. No caso ali da catraca, do micrômetro, Sim. você para fazer a medida, você mexe no canhão. Como é que é? Depois no caso assim do micrômetro, sim, você regula no canhão para fazer a medida e eu não entendi a catraca. A catraca é para dar o ajuste fino? Isso, é como se fosse um ajuste fino. É porque no canhão, se você pegar ele, no tambor, na verdade, no canhão, então eu não consegui. Se você pegar aqui o tambor e for girando o tambor, a parte de contato ela vai fechando até encostar na peça. O problema é o seguinte: você chegou lá na peça e vai começar a apertar a peça demais. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o seu micrômetro comece a se deformar e isso pode danificar também a medida da peça. Então o que você faz? Quando você aproximou, você sentiu que deu uma encostadinha, você para. Você não aperta. E aí você vai na catraca e aí você vai acabar de girar. A catraca ela vai girar até sentir a peça. Na hora que sentir a peça, ela vai fazer que nem uma catraca. E aí não vai rodar mais o meu tambor. E aí eu não vou apertar a peça demais, não vou danificar nem o meu micrômetro, nem ela. Então a catraca ela serve para isso. Ela vai até encostar na peça. Na hora que encosta, você dá mais uns 3 giros ali, só para ter certeza mesmo. E aí pronto, sua peça já pode ser medida, tá ok? Ok, valeu, obrigado. Ok, beleza então. Bacana, pessoal? Beleza, então. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, tá? Desejo a vocês uma ótima noite e uma ótima semana de estudo, tá ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no AVA, que eu estou de prontidão lá para poder ajudar vocês, beleza? Boa noite e tudo de bom para vocês, pessoal. Um abraço.